Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você do blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Vamos à edição do Web Jornal do Paulo Maciel deste último dia do mês de julho. Olha o mês de julho terminando aí, dia 31 de julho de 2018. Muita gente já voltou às aulas, férias curtas para muita gente, outras vão voltar na semana que vem, né? Mas tem muitos estudantes que já voltaram às aulas desde ontem, né? Desde a segunda-feira. Hoje, então, terça-feira, dia 31 de julho de 2018. Parabéns a vocês que voltaram às aulas, é bom estudar, né? Vamos de imediato à cotação do café na abertura dos negócios da semana ontem, no fim da tarde. O café Arábica tipo 6 abriu ontem no mercado atacadista do Centro de Comércio de Café de Vitória a R$ 400 a saca. Então, Arábica 6, R$ 400. Arábica 7, 365. E o Conilon tipo 7, R$ 319 a saca. Temos também a cotação do dólar norte-americano e do euro. O dólar ficou cotado ontem, no fim dos negócios, a R$ 3,73. E o euro a R$ 4,36. O litro da gasolina na refinaria, olha só como o litro da gasolina sai da refinaria, R$ 1,96, R$ 1,96 é o litro da gasolina que sai da refinaria. Agora chega ao posto de gasolina, chega a bomba a R$ 4,50, R$ 4,60, depende do posto, né? Depende do dia, da promoção. Pois é, sai a R$ 1,96 da refinaria, gente. Olha, e a Bolsa de Valores de São Paulo teve alta ontem no fechamento dos negócios, né, na abertura da semana, alta de 0,51%, o índice Ibovespa. Mais notícias para você aqui no blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Olha, gente, o ator José Maier estava hospitalizado, você sabia disso? O ator José Maier, um ator conhecido da Globo, que foi afastado das obras de dramaturgia da Globo por causa do envolvimento lá num caso de assédio sexual, né? Então o ator José Maier, por causa desse afastamento, ele contraiu uma doença, ficou doente, inclusive houve muita crítica a ele após o episódio, né? E isso pode ter provocado o surgimento dessa doença, que é uma doença rara. É granulomatose de Wegener. Um nome até que primeira vez que eu ouço esse nome. Então é uma doença rara que pode provocar até a morte. Pode ser fatal, se não for diagnosticada em tempo, né? Ela atinge a respiração, atinge os rins. E o José Maier, então, talvez por causa desse ostracismo que ele se viu obrigado a ficar, depois dessa denúncia de sedução, de assédio sexual, por causa desse problema, ele pode ter contraído essa doença rara. Aí ficou internado durante um mês, quase ninguém sabia, né? Mas o jornal o Globo publicou essa notícia. Então o ator José Maier teve alta dessa internação hospitalar após 30 dias. Não é? Então ele está há quase 2 anos fora da TV, fora de novelas novas, né? As novelas que ele está sendo enfocado são novelas já produzidas no passado e que estão sendo repetidas pela Globo, né? Uma situação difícil, né? Quer dizer, o problema aí todo, ele errou, mas agora tem que ter uma chance de dar a volta por cima, né? Inclusive, a mulher que o denunciou não quis prestar queixa à polícia, mas fez o estrago já. Só falando na imprensa, falando
na mídia, já provocou um estrago total, tanto é que a TV Globo colocou de lado nas suas produções, quer dizer, é funcionário da Globo ainda, mas não está atuando nas novelas. Por isso, possivelmente por isso, ele contraiu essa doença rara, mas felizmente, né, porque é um ser humano, e nós temos que respeitar os seres humanos, desejar o bem ao nosso próximo, mesmo aqueles que erraram. Felizmente, então, ele já saiu, já deixou o hospital, já teve alta. Nossa mensagem de recuperação ao grande ator José Maier. Olha, gente, aquele caso de Santa Teresa, vocês devem lembrar. Duas criancinhas, houve uma denúncia anônima de que os pais estavam deixando-as trancadas nos caixotes, né? Então, essas criancinhas foram para um abrigo em Santa Teresa. O caso aconteceu em Santa Teresa. Foram para um abrigo e tal, mas agora, graças a Deus, essas crianças voltaram, os gêmeos, né, voltaram para os pais. É a medida mais acertada. Os pais faziam aquilo por simplicidade, né? Por singeleza da cabeça deles. Eles não tinham intenção de fazer mal nenhum aos seus filhos gêmeos. Então, graças a Deus, esses dois menininhos gêmeos, né, voltaram para os seus pais. Houve bom senso depois de algum tempo, né, que as crianças ficaram afastadas dos pais, voltaram para eles. Os pais disseram, né, que fizeram aquilo, colocaram os meninos numas caixas, né, presos, né, nas caixas, para eles não saírem, porque próximo da casa passa uma via pública, uma estrada, e os pais ficaram com medo de deixar as crianças soltas dentro de casa e elas saírem. Já pensou? Vão para o meio da estrada e são mortas num acidente ou outro problema. Então, a intenção deles foi boa. Talvez o modo como fizeram não foi agradável às pessoas em geral. Mas, graças a Deus, o problema passou. Parece que os vizinhos ajudaram a construir uma cerca próximo da estrada, né, na casa lá, para proteger as crianças. E essas criancinhas, esses dois bebês, esses dois meninos, né, eles voltaram então para os seus pais. Parabéns aí aos pais que recebem de volta seus filhinhos, tá bom? Que Deus ajude vocês a sempre cuidarem bem das suas crianças aí em Santa Teresa, no interior de Santa Teresa. Olha outra coisa aqui. A Samarco indenizou várias famílias, não é, aqui em Colatina, com aquela quantia superior um pouquinho mais de R$800, indenizou por causa do problema da água, da lama, né, que passou pelo Rio Doce aqui em Colatina. Houve uma suspensão do fornecimento de água, então a justiça mandou indenizar e tal. Muitas pessoas foram indenizadas com aquela quantia, um pouquinho mais de R$800. E agora eu fiquei sabendo, eu estava vendo até ontem a edição do ESTV, segunda edição, estava vendo, aí parece-me que tem mais de 9.000 menores incapazes que também têm direito. Olha aí, eu não sabia dessa, né? Além dos adultos, mais 9.000 incapazes foram beneficiados também com esse dinheirinho aí, com esses mais de R$800. Então muitas famílias vão receber esse dinheiro. Agora, muitas que têm direito, né, de acordo com o que foi decidido lá na lei, não receberam ainda. Muitas famílias não receberam, estão cobrando esse dinheiro porque vai servir para alguma coisa dentro desse seio familiar, né? Esse dinheiro vai servir para algo importante lá dentro do seio familiar. Vai servir para ajudar em alguma atividade, né, em alguma despesa, não é isso? Então, é uma novidade aí. Eu não sabia que os menores incapazes também tinham direito. Olha, notícia sobre o aeroporto de Colatina. O aeroporto de Colatina, ele está parado em suas obras, né? Em 2014, o governo federal anunciou que ia investir no aeroporto de Colatina, mas não o fez até hoje. De 2014 até hoje. Já estamos em 2018, com 4 anos, né? Mas ele está sendo utilizado, o aeroporto de Colatina. Aeronaves utilizam esse aeroporto, né, mas são empresas particulares, né, de proprietários
de aeronaves que utilizam o aeroporto de Colatina. Ele ainda está na lista lá do governo federal para receber benefícios, mas não tem uma data concreta para que essas obras sejam feitas. Eu, na minha modesta opinião, acharia que o aeroporto regional de Colatina teria que ter uma linha para Vitória, uma linha de voo para Vitória. Vitória ou Valadares, não, pelo menos para Vitória. Eu acho que para Vitória seria interessante, né, uma linha. Faríamos uma viagem bem rápida de Colatina para Vitória. E se fosse num preço acessível, eu acho que muita gente viajaria, né? O problema todo também é a estrada daqui até lá. Pois é. Talvez pegando um táxi daqui do centro para ir até o aeroporto, você vai gastar mais do que pegar o avião lá no aeroporto regional de Colatina para Vitória. Tem essas coisas também, né? Vamos lá, mais informações. Olha, o Flamengo continua em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, né? Vocês viram a goleada do Flamengo no domingo? Domingo o Flamengo goleou o Sport por 4-1, permanecendo então na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Já o nosso arquirrival, que é o Vasco da Gama, perdeu pelo mesmo placar, de 4-1 para o Corinthians. Então, meus amigos vascaínos, tem que melhorar o time, né? Porque o Flamengo está subindo, o Vasco está descendo, hein? Pois é, o Flamengo então venceu de 4-1 o Sport e o Vasco perdeu de 4-1 para o Corinthians no domingo, Campeonato Brasileiro. Né? Sem estresse, hein? Ô, meus amigos vascaínos, sem estresse, numa boa, vamos levar tudo na esportiva. Olha, gente, ontem eu vi uma entrevista interessante sobre diabetes e tem muitos brasileiros que não têm a informação correta sobre diabetes, né? Pois é, e tem muitos brasileiros que têm esse problema, essa doença. Então, para você saber mais informações sobre diabetes, o profissional dessa área informou sobre o site oficial. O site oficial para saber é o site diabetes.org.br. Anotou aí? diabetes.org.br, tá bom? Para você saber melhores informações. Olha, dia 12 de agosto é dia dos pais, hein? Já comprou um presente pro seu pai? Tem tempo, é dia 12 ainda, dia 12 de agosto, dia dos pais. Inclusive, o comércio do Espírito Santo, segundo a Federação do Comércio, a FEComércio, espera um acréscimo nas vendas, um aumento nas vendas de 4% nas vendas em relação às vendas passadas, não é isso? Então, dia 12 de agosto, dia dos pais, crescimento esperado de 4% nas vendas, é a expectativa do comércio, segundo a Federação do Comércio do Espírito Santo. Quem tem seu pai, né? É sempre bom presentear. Há poucos dias tivemos o dia dos avós, né? Tem também o dia das mães. Então o dia dos pais também é um momento legal para você presentear o seu genitor. Olha, gente, você viu aquele incêndio no ônibus que vinha do Rio de Janeiro para o Espírito Santo na madrugada de ontem? Que terrível, né? Eu vi as imagens, não sei se você que está assistindo ao web jornal do Paulo Maciel viu, mas eu vi a imagem, né? Uma cena terrível, o ônibus pegou fogo completamente. Pois é, um incêndio no ônibus, que vinha do Rio de Janeiro para Vitória. O incêndio foi na BR-101 em Guarapari. Então ele vinha do Rio de Janeiro e o itinerário final dele era Vitória. 5 horas da manhã pegou fogo, mas graças a Deus, né, os passageiros, todos os 28 passageiros, conseguiram ser retirados do ônibus. O motorista teve essa perspicácia, né? As bagagens também foram retiradas e o ônibus pegou fogo então depois. Agora é procurar saber o que houve, né? A sede da empresa de ônibus fica em Cachoeiro de Itapemirim. E também outro caso interessante foi um acidente com motos aquáticas, olha só, no mar de Vitória e Vila Velha. Foi mais em Vila Velha, né? As motos aquáticas, elas saíram
da Marinha de Camburi, mas o acidente lá em Vila Velha. Os tripulantes caíram no mar, eram 4, mas todos estão bem. 4 tripulantes. Então, houve esse acidente com as motos aquáticas no mar da Baía de Vitória, ali em Vila Velha, né? Saíram de Vitória até Vila Velha quando os tripulantes caíram no mar, 4 deles, mas todos estão bem, todos foram salvos. E tem essa notícia aqui também do taxista Seu Manuel, de 66 anos, que ficou ferido na cabeça, gente. Olha o que ele fez. Ele lutou com um assaltante. Também ninguém aguenta, né? É assalto para tudo quanto é lado. Taxista sofre também, né? Pelo amor de Deus. Ele entrou em luta corporal com um assaltante e acabou sendo ferido na cabeça. Esse Seu Manuel, um taxista lá da Grande Vitória. Isso foi no sábado, mas a notícia veio à tona ontem, né? Mostrando o Seu Manuel, o motorista, o taxista, com faixas na cabeça. Pois é, mas graças a Deus ele escapou com vida, né? E o acidente então ocorreu no sábado à noite, num táxi cuja corrida era para Guarapari. E ele recebeu tratamento médico, inclusive com faixas na cabeça, e está passando bem, graças a Deus, graças a Deus. Bem, notícias sobre o comércio em Colatina. O comércio em Colatina demitiu mais que contratou. 36 postos foram fechados no mês passado. São dados do mês passado, né? 36 postos fechados. 24 pessoas demitidas em junho no comércio de Colatina. 170 postos de trabalho foram fechados no primeiro semestre, nos 6 meses do primeiro deste ano, né? 6 meses deste ano, primeiro semestre deste ano. Agora, na contabilidade dos 6 meses, o saldo é positivo, né? Fazendo-se a contabilidade de todos os 6 meses do primeiro semestre inteiro, o saldo ainda é positivo. Mas no mês passado houve mais demissões do que contratações. Mais informação para você: incêndio em pastagem foi verificada no domingo no bairro Vista da Serra, aqui em Colatina. Entre o Vista da Serra e o Jardim Planalto, incêndio considerável, hein, gente? Eu vi as imagens. Foi das 17 horas até as 23 horas. Quer dizer, de 5 da tarde até as 11 da noite. No domingo, um incêndio. O Corpo de Bombeiros teve trabalho para atuar ali, hein? O que aconteceu, hein? Incêndio em pastagem entre os bairros Vista da Serra e Jardim Planalto. Não é fácil, gente. Vamos tomar cuidado aí no jogar, você que fuma, ficar jogando guimba de cigarro, toco de cigarro em qualquer lugar, não. Você que vê uma área seca, não vai ficar botando fogo em lixo, nem nada disso não. Né? Pode acontecer uma tragédia, ainda bem que não pegou lá o fogo, não atingiu nenhuma casa. Olha, em Colatina, ontem teve um vazamento de água no bairro Santa Mônica. Os funcionários do Sanear foram fazer um serviço, né, foram fazer um reparo, mas aí houve um vazamento repentino lá, um vazamento de grande quantidade de água. Foi na rua Carmelina Zucoloto Avancini, no bairro Santa Mônica. Então foi uma coisa que chamou a atenção, muita água vazando, mas depois, né, os operários conseguiram consertar o problema que estava havendo na região, tá? Então já está tudo resolvido, tudo consertadinho, tudo reparado, então está tudo bem, mas que chamou atenção, chamou, né? E lá na Avenida Augusto Ruski, no balneário Carapebus, na Serra, queimaram pneus, furaram até pneus de ônibus, gente, olha só. Isso fazendo reivindicações. Como é que você faz reivindicações partindo para... Não, isso é o quê? Furar pneu de ônibus? Isso é crime, gente. Furaram pneus de ônibus, queimaram pneus, interditando o trânsito e o direito de ir e vir das pessoas. Vamos aprender a fazer reivindicações, protestos de uma forma civilizada, gente. Não é assim não que se faz, não. Furar pneu,
interditar o direito de ir e vir dos cidadãos. O que é isso? Olha o Disque Denúncia da polícia. Você pode fazer denúncia de forma anônima. Disque Denúncia na internet. É só escrever lá, Disque Denúncia 181.es.gov.br. Anotou aí? Disque Denúncia 181.es.gov.br, para você passar suas informações sobre situações criminosas. Tá bom? Essas são as informações aqui para você, os dados para você, as notícias para você, de mãos beijadas. Tá bom, meu amigo, minha amiga do Web Jornal do Paulo Maciel? Você que acessa as minhas páginas, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo Jesus para todos vocês. Colatina, princesa do norte do Espírito Santo. Colatina, princesa do norte capixaba.